quero compartilhar com vocês a palavra de Deus. Quero convidar você a ficar em pés. E nós vamos ler um texto da Bíblia, que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 38, do versículo 1 ao versículo 8. Tem também esse mesmo texto em 2 Reis 20, mas nós vamos ler em Isaías 38, do 1 ao 8. Isaías 38, do 1 ao 8 diz assim. Eu vou ler um versículo, vocês leem o versículo seguinte, tá bom? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Versículo 2, toda a igreja. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Vamos de novo, que eu ouvi só a voz do pastor Hilde no finalzinho da pastora Sueli. De novo, toda a igreja, Isaías 38, 2. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Versículo 4, toda a igreja, bem forte. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Versículo 6. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Põe a mão no coração e diga assim: Senhor Deus, fala comigo agora. Eu preciso ouvir a tua voz. Toca no meu coração e nos meus ouvidos, para que eu ouça a tua voz e a tua palavra produza mudança e transformação na minha vida. Fala comigo, em nome de Jesus, amém e amém. Antes de se assentar, você pode me ajudar a honrar Jesus, dando para ele uma linda salva de palmas? Faz isso, aplaude, a mão aplaudindo, a boca glorificando Jesus Cristo, o Senhor nosso Deus. Pode se assentar, olhe atentamente para o pastor. Oh glória, aleluia, tem uma pentecostal ali. Deus abençoe vocês que estão nas redes sociais. Mas esta semana, irmãos, esta semana aconteceu algo muito interessante, e eu vou contar para vocês. Pastora Sueli me acordou, estava dormindo, um sono gostoso, estava lá no outro mundo, no sono bem gostoso. A pastora Sueli me acordou, e quando ela me acordou, quando eu abri os olhos, eu olhei para ela para saber por que ela estava me acordando, e ela me disse assim, ó: dá glória a Deus. Já parou para pensar nisso? A esposa me acordou, e quando eu abri os olhos, olhei para ela para ver o porquê que ela estava me acordando. Ela disse: dá glória a Deus. E sabe o que eu fiz? Dei glória a Deus. Dá glória a Deus. Eu, glória a Deus, foi a primeira coisa que eu falei quando eu acordei. E aí, o que aconteceu? A pastora, ela acordou primeiro do que eu, porque ela dorme antes de mim, ela acorda antes de mim. Ela acordou primeiro do que eu, e logo cedo, de manhãzinha assim que ela acordou, a pastora recebeu uma boa notícia. Quem gosta de receber boas notícias aí, digam glória a Deus. Ela acordou, que gostoso, começar o dia com uma boa notícia. Então logo cedo que ela acordou, ela recebeu uma boa notícia. Aí ela veio, a notícia era tão boa, pastor João, que ela me acordou, e antes de me contar a boa notícia, ela já mandou eu dar glória a Deus. E eu, como confio na minha esposa, eu já dei glória a Deus,
e em seguida ela contou a boa notícia para mim. Então olha que coisa maravilhosa, esta semana nós dois, pastora Sueli e eu, começamos o dia recebendo uma boa notícia, e assim que a gente recebeu a notícia, a gente deu glória a Deus. Quem crê que vai receber uma boa notícia, aí dá um glória a Deus bem forte. É bom receber boas notícias, não é? É muito bom receber boas notícias. E todos nós que estamos aqui, sem exceção, você que está nas redes sociais, todos nós estamos preparados e prontos para receber boas notícias. Todos nós, não importa se nós temos pouco ou muita idade, não importa quem nós somos, todos nós estamos prontos, preparados, abertos para recebermos boas notícias. Mas o problema é que nem sempre as notícias que nós recebemos são boas, não é verdade? Nem sempre as notícias que nós recebemos são boas. Nós também recebemos más notícias. E se é verdade que todos estão preparados para boas notícias, também é verdade que são poucos, muito poucos, os que estão preparados para receber más notícias. Vou repetir, olhe para mim. É verdade, se é verdade, é que todos nós estamos preparados e prontos para receber boas notícias, também é verdade que são poucos, e muito poucos, aqueles que estão preparados para receber más notícias. Então o tema da mensagem de hoje é um tema interessante: como lidar com as más notícias. Quem já recebeu más notícias aqui? Como que você lidou com a má notícia? Que com a boa notícia é fácil. Pastora me acordou, eu abri os olhos, ela disse glória a Deus. Eu já imaginei, é coisa boa. Porque receber boa notícia, nós estamos preparados, é bom e é gostoso. Mas nós recebemos más notícias. E quando você recebeu a boa notícia, como a má notícia, como você reagiu? Como você lidou com as más notícias? Então, nós recebemos más notícias, e nós temos que estar preparados, mas são muito poucas as pessoas que estão preparadas para lidar da forma correta com as más notícias. Você sabe que esses dias, eu estava conversando com a pastora Sueli, preocupado, porque eu percebi, eu constatei, através das más notícias que a gente andou recebendo, eu percebi, constatei dois tipos de problemas que estão acontecendo na vida de muitas pessoas da nossa igreja. Nós estávamos conversando sobre isso, e esses dias eu estava orando, falando com Deus, porque eu tenho percebido, eu tenho notado dois tipos de problemas que estão acontecendo de forma recorrente na vida de muitas pessoas da nossa igreja. Não são coisas boas, não são boas notícias. Quando a gente vê os pedidos de oração, e por favor, não deixe de enviar os pedidos de oração, mas quando a gente vê os pedidos de oração e de forma repetida, a gente percebe que não está normal, tem alguma coisa diferente acontecendo, e nós começamos a conversar a respeito disso. E quais são esses dois problemas que nós percebemos que estão acontecendo de forma recorrente no meio do povo da igreja? Primeiro deles, doenças e enfermidades. E o segundo problema são problemas financeiros. Tem muitas pessoas nos últimos dias, nas últimas semanas, assim posso dizer, nos últimos 2 meses, muitas pessoas enfrentando lutas com doenças, enfermidades e com dores, e muitas pessoas também passando por dificuldades financeiras. Eu posso citar algumas coisas, porque as próprias pessoas pediram oração para a igreja, pediram oração no grupo de oração,
no grupo de intercessores. Então, algumas coisas que eu vou mencionar como exemplo não é segredo para ninguém. Todos nós estamos juntos na luta, estamos orando junto, guerreando junto. Mas, por exemplo, nossa diaconisa Teodora precisou se ausentar por quase 2 semanas por causa de problemas de saúde, né? Infecção, inflamação, quase não conseguia falar e tantas coisas mais. O seu esposo, o diácono Júnior, esta semana nós estivemos orando por ele, por um problema de pressão muito alta, e mesmo estando no hospital, no pronto-socorro, recebendo medicação, internado, a pressão não baixava, um risco muito grande de sofrer um infarto, alguma coisa desse tipo. Pastora Cida, que está com a gente aí no culto online, pastora Cida esses dias esteve com dores, com febre alta, com dores recorrentes. A Andresa, a nossa professora de escola bíblica, ministra de louvor, com sérios problemas de pressão também, né? E outras coisas. Pastora Rosália, esses dias teve um problema, mandou mensagem para a gente do pronto-socorro, né? Estava no pronto-socorro do Mandaqui, mandou mensagem, nós oramos com ela, oramos por ela. O nosso irmão Raimundo mandou um pedido de oração que eu postei no grupo. Sua filha, a Sabrina, retirou o nódulo e quando fez a biópsia, a operação foi tudo certa, retirou o nódulozinho, mas quando fez a biópsia descobriu que o nódulo era maligno, está preocupado, pediu oração. Olha quantas coisas estão acontecendo, e ainda muitas outras pessoas, a nossa diaconisa irmã Vilma, a diaconisa Betânia, muitas vezes com problemas de saúde, pastora Luciana, a Carol andou um tempo aí com enfermidades, com luta e tudo mais, e acrescenta-se a isso, estou falando de coisas que estão acontecendo nas últimas semanas e nos últimos meses, acrescenta-se a isso, muitos pedidos de oração na área de enfermidade, de doença, que os irmãos estão pedindo pelo cônjuge, esposa pedindo oração pelo marido que está enfermo, marido pedindo oração pela esposa que está enferma, pais pedindo oração pelos filhos que estão enfermos, filhos com depressão, com problemas de saúde, filhos pedindo oração pelos pais com problemas de saúde, e tudo isso, olha atentamente para o pastor, não perca o foco, tudo isso acontecendo nas últimas semanas, e isso não são boas notícias, são más notícias. Cada vez que a gente vai ao médico e tem um diagnóstico de uma doença, é uma má notícia. Cada vez que a gente tem sintomas de enfermidade e a gente compartilha isso com as pessoas da nossa casa, é uma má notícia. E na área financeira, muitas pessoas com perda de emprego, com contas atrasadas, batida de carro, perdas, roubos, dívidas, empréstimo e tantas outras coisas ruins têm acontecido. Então olha para mim, percebi, diagnostiquei que muitas pessoas da nossa igreja estão passando por lutas em uma destas 2 áreas e algumas nas 2 áreas. Muitas pessoas na área da saúde, doenças, enfermidades e dores, e outras pessoas com lutas, com problemas, com dificuldades na área financeira. Agora olhe para mim e entenda uma coisa, como via de regra, não é uma verdade absoluta, mas como via de regra, toda boa notícia vem do céu, vem de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Via de regra, toda boa notícia vem do céu, toda boa notícia vem de Deus. E como via de regra, toda má notícia vem do diabo, vem do inferno. Você está entendendo? Entende isso? Não é uma verdade absoluta, mas como via de regra, toda boa notícia vem do céu, toda boa notícia vem de quem? Vem de Deus. E também, como via de regra, ainda que não seja uma verdade absoluta, mas como via de regra, toda má notícia vem do diabo, toda má notícia vem do inferno. Quando nós recebemos uma boa notícia, o que acontece com a gente? A gente se alegra. Quando a pastora me acordou
que eu abri os olhos, ela disse glória a Deus e contou para mim a boa notícia, primeira coisa que eu ouvi no dia, meu coração se encheu de alegria. Quando a gente recebe uma boa notícia, a gente se alegra, sim ou não? Mas, e a gente dá glória a Deus, a gente dá aleluia, a gente faz uma oração, agradece ao Senhor, a gente conta o testemunho, a gente faz coisas para demonstrar nossa alegria. Mas a pergunta é: qual deve ser a nossa atitude diante das más notícias? Porque diante das boas notícias, normalmente a gente faz o que é certo. Mas qual deve ser a nossa atitude diante das más notícias? O que nós devemos fazer quando nós recebemos uma má notícia? Se quando a pastora me acordou, em vez de ter dado uma boa notícia, ela tivesse contado uma coisa ruim que aconteceu, qual deveria ter sido a minha atitude? O que eu deveria fazer? Então, o que eu quero conversar com vocês é isso: qual deve ser a nossa atitude como homens e mulheres de Deus, como servos e servas do Senhor, quando a gente recebe uma má notícia? Você quer ver? Presta atenção, vou perguntar de novo. Quantos de vocês aqui já receberam uma má notícia? Levanta a mão. Então todos nós recebemos má notícias. E se nós temos que ter a atitude correta diante das boas notícias, nós também temos que ter a atitude de um servo, de uma serva, de um homem, de uma mulher de Deus, diante das más notícias. E a grande pergunta é: o que eu tenho que fazer quando eu recebo uma má notícia? Qual tem que ser a minha atitude diante das más notícias? Você que está aí na rede social, você está prestando atenção? Você está ouvindo com a gente? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. E eu quero falar um pouquinho de algumas coisas que estão na Bíblia. E eu vou começar mostrando duas passagens bíblicas, onde Jesus nos ensina como reagir diante de uma má notícia. Nós vamos ver como que Jesus reagiu diante de uma má notícia, e Ele ensinando para a gente, dando um exemplo de o que a gente tem que fazer, qual que tem que ser a nossa atitude quando a gente receber uma má notícia. Primeiro, em Lucas capítulo 8, do versículo 40 ao 56, você conhece essa passagem bíblica. Lucas 8, do 40 ao 56, esse trecho bíblico conta a história de um sacerdote chamado Jairo. O Jairo tinha uma filha, uma menina de aproximadamente 10 a 12 anos, e a filha de Jairo ficou doente, muito doente, e a filha de Jairo estava para morrer. Fala comigo assim, má notícia. A filha estava ruim, ela estava para morrer, uma menina bonita, 12 anos aproximadamente, e a menina estava enferma e ela ia morrer. E aquele sacerdote então, ele sai à procura de Jesus, para pedir a Jesus que curasse a sua filha. E ele encontra Jesus na cidade ao lado, e ele pede para Jesus, ele fala: Senhor, por favor, vai na minha casa e cura minha filha, porque a minha filha vai morrer. E a Bíblia diz que Jesus se propõe a ir na casa de Jairo. Agora Jesus está indo junto com Jairo para sua casa, para curar a sua filha. Mas quando eles estão no caminho, a Bíblia conta que eles são abordados por algumas pessoas que vieram da casa do Jairo para dar uma notícia para ele. E no meio do caminho, quando Jesus está indo com Jairo para sua casa, para curar a sua filha, aquelas pessoas vêm e trazem uma notícia, e eles dizem para o Jairo assim: Jairo, não incomoda mais o mestre, não incomoda mais Jesus, porque a sua filha já morreu. O que é isso? O que é isso? Má notícia. Põe para a gente de novo aí o versículo. Opa, quase derrubei água. Lucas capítulo 8, versículo 49. Olha lá, ó, 49. Lucas 8, 49. Leiam comigo. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: pode deixar aí. Fala comigo, má notícia.
Jesus está junto com Jairo, indo para a casa dele para curar sua filha, e de repente chega uma má notícia. E agora? O que fazer? Qual tem que ser a nossa atitude? Como que a gente tem que reagir diante de uma má notícia? O versículo seguinte diz o seguinte, põe para a gente o versículo seguinte: Jesus, porém, ouvindo o mensageiro, respondeu-lhes dizendo, bem forte comigo a igreja: não temas, crê somente e será salva. Então a má notícia foi: não incomoda Jesus, deixa Jesus tranquilo, libera Jesus porque a tua filha já morreu. Fala má notícia. Mas como que Jesus reagiu à má notícia? Jesus reagiu à má notícia declarando uma palavra de bênção, declarando uma palavra de vitória, declarando uma palavra de fé em cima da má notícia. Tua filha morreu, e Jesus diz o quê? Não temas, crê somente e ela será salva, e ela viverá. Você percebe qual foi a atitude de Jesus e o que Jesus está nos ensinando? Quando chega a má notícia, ele podia se desesperar como normalmente a gente faz, ele poderia ficar triste, abatido, mas não. Quando chega a má notícia, no mesmo instante ele declara uma palavra de bênção, no mesmo instante ele declara uma palavra de vitória, no mesmo instante ele declara uma palavra de fé em cima da má notícia. Sua filha está morta, não temas, crê somente e ela será salva, e ela viverá. Ele declarou a vitória em cima da má notícia. E o que aconteceu? Ele chega na casa da menina, na casa de Jairo. A menina estava deitada na cama morta, e todo mundo chorando no quarto ao lado. Mas Jesus entra no quarto onde a menina estava. Jesus dá a mão para a menina e diz: menina, levanta-te. E a menina abre os olhos, igual eu abri os olhos quando a pastora me acordou. Ela abre os olhos e se levanta, e agora de mãos dadas com Jesus, a menina que estava morta sai do quarto viva, curada, e o milagre aconteceu. Você pode dizer um glória a Deus e aplaudir Jesus bem forte com alegria? Olha só que interessante, uma outra passagem bíblica conhecida está em João capítulo 11. No Evangelho de João capítulo 11, a Bíblia fala que Jesus chega numa cidade chamada Betânia. Betânia não era o nome de uma pessoa, era o nome da cidade. Ele chega numa cidade chamada Betânia, e ele foi chamado por duas mulheres, Marta e Maria, pediram para chamar Jesus, porque o irmão delas estava muito doente, ele estava quase morrendo. E Jesus então vai junto com os mensageiros para Betânia, para curar o Lázaro, que por sinal era amigo de Jesus. Jesus demora em torno de uns 4 dias, porque era meio longe, e também no meio do caminho muitas coisas para fazer. E agora a Bíblia diz que Jesus chega em Betânia. Quando Jesus chega em Betânia, ele é recebido pela irmã de Lázaro. A irmã de Lázaro chamava Marta. Como que era o nome dela? Marta. E Marta recebe Jesus com as seguintes palavras, João capítulo 11, versículo 21. Olha como que a Marta recebeu Jesus. Leia comigo. Disse, pois, Marta a Jesus. O que ela disse para Jesus? Bem forte. Senhor, se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. É boa ou é má notícia? Fala comigo bem forte, má notícia. Jesus chega na aldeia de Betânia, na casa do amigo que estava doente, e ele recebe uma má notícia. A Marta, a irmã do Lázaro, que quando recebe Jesus, a primeira coisa que ela fala para Jesus foi: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, ela está dando uma má notícia, dizendo: o meu irmão, o teu amigo, morreu. Má notícia. E má notícia é sempre difícil de receber. Má notícia é sempre difícil de ouvir. Mas olha só que interessante. Ao receber a má notícia, o que foi que Jesus disse? João 11, 23, olha lá.
Vamos ler bem forte, todo mundo comigo? Toda a igreja. João 11, 23, bem forte. Você pode dizer glória a Deus? Ele chega na aldeia, a irmã do Lázaro, a Marta, recebe ele dizendo: olha, se o senhor tivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido, mas como o senhor não estava, ele morreu. Mas quando Jesus recebe a má notícia, ele de novo declara uma palavra de bênção. Quando ele recebe a má notícia, ele novamente declara uma palavra de vida, uma palavra de vitória. Ele declara uma palavra de fé, dizendo: teu irmão há de ressuscitar. Você vê que a mesma coisa que ele fez quando recebeu a má notícia com Jairo, ele faz de novo agora quando ele recebe a má notícia em Betânia. Ele ouve a má notícia. A má notícia não era uma mentira, era uma verdade. A má notícia era um relato de algo ruim que tinha acontecido. Mas ao receber a má notícia, as duas vezes ele declara uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, uma palavra de fé em cima da má notícia. Ele não negou a má notícia, mas ele declarou a vitória sobre a má notícia. Seu irmão vai ressuscitar. Teu irmão vai ressuscitar. Teu irmão vai ressuscitar. E aí ainda a Marta falou: eu sei, Senhor, ele vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. E ela está falando lá de milhares de anos na frente. Jesus disse: não, filha, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso? Ah, glória a Deus. E aí você sabe o que aconteceu. Ele vai lá na sepultura, onde o Lázaro estava morto e sepultado há 4 dias, o corpo em estado de decomposição. Jesus fala: tirem a pedra do sepulcro. E aí ele dá uma ordem: Lázaro, vem para fora. E o homem que estava morto há 4 dias, ele abre os olhos, ressuscita. O corpo que estava comido pelos vermes, apodrecido, é restaurado, e o Lázaro sai vivo, e o milagre aconteceu. Você pode dizer um glória a Deus e aplaudir Jesus bem forte? Aplaude com a mão, glorifica com os lábios, exalta o Senhor. Glórias ao Senhor nosso Deus. Então a primeira lição de hoje, qual que é a primeira lição de hoje? Quando receber uma má notícia, declare uma palavra de bênção. Quando receber uma má notícia, declare uma palavra de vitória. Toda vez que você receber uma má notícia, declare uma palavra de fé. Aprenda a fazer isso, treine isso, pratique isso, porque a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. A palavra do Senhor declara isso, que o Senhor nos deu autoridade e poder para falar. A Bíblia fala que tudo que a gente liga na terra é ligado nos céus, e o que a gente desliga na terra é desligado nos céus. Quando o médico fala para você: está com câncer, já declara na hora: mas Jesus Cristo é a cura. Já declara a palavra de bênção em cima. O patrão vai falar para você: está demitido. Você fala: eu sei que Deus tem uma porta aberta muito maior para mim, aleluia. Você já declara uma vitória, já declara uma bênção em cima. Olha, a geladeira está vazia, não tem nada no armário, mas o meu Deus é um Deus de provisão, e Jeová Jiré vai entrar com providência na minha casa e na minha vida. Declara vitória, declara bênção, declara uma palavra de fé sobre a má notícia. Não deixe a má notícia te derrotar, não deixe a má notícia te vencer, não deixe a má notícia te... As más notícias vão chegar, porque problemas existem, mas todas as vezes que alguém declarar uma má notícia, nós aprendemos com Jesus, nós vamos declarar uma palavra de vitória, nós vamos declarar uma palavra de bênção, nós vamos declarar uma palavra de fé. E quando nós declaramos em nome de Jesus, o nome de Jesus tem poder para mudar e transformar toda e qualquer situação. Quem crê, mais uma vez, dê um glória a Deus e aplaude a Ele bem forte. Aleluia, tem que declarar uma palavra de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, olhe para mim, meu tempo é curtinho, o pastor Rilo falou que era 1h30, mas não é 1h30 não, mas se eu não correr, chega perto disso, então olhe para mim. Via de regra, as boas notícias
vêm do céu e vêm de Deus, e as más notícias vêm do diabo e vêm do inferno. Agora, quando a gente recebe a má notícia, a gente já aprendeu a primeira lição. Mas eu quero que você pense comigo o seguinte: se normalmente as más notícias vêm do diabo e do inferno, a gente tem Deus para nos proteger, para nos defender e lutar por nós. Agora olhe nos meus olhos, eu vou te fazer uma pergunta: o que fazer quando a má notícia vem de Deus? Porque às vezes a má notícia vem de Deus. Quando vem do diabo, a gente recorre para Deus, e Deus peleja por nós, Deus luta por nós, Deus guerreia por nós, Deus se coloca entre nós e o inimigo, Deus estende as mãos e nos dá a vitória. Mas e quando a má notícia vem de Deus? Quando a má notícia vem de Deus, quem é que vai poder nos ajudar? Quando a má notícia vem de Deus, aí eu lembro do programa que eu assistia quando era criança: e agora, quem poderá nos defender? Quando é o diabo, Deus nos defende. Mas e quando a má notícia vem de Deus? O que a gente vai fazer, Teodora? Quando a má notícia vem de Deus, o que nós vamos fazer? Olha que interessante. Ezequias era o rei de Judá, o rei do reino do sul. Era um rei temente a Deus. Olhe para o pastor, eu vou ser rápido para terminar dentro do horário. Ezequias era o rei de Judá, rei do reino do sul, um servo de Deus que reinava sobre Judá. Mas o texto bíblico em Isaías capítulo 38, versículo 1, vai dizer que Isaías estava doente. Ezequias, que eu falei? Isaías, obrigado, vocês me corrigiram. Está em Isaías, mas é o rei Ezequias. Naqueles dias, Ezequias, o que aconteceu com ele? Fala bem forte. Adoeceu. E não só adoeceu, ele adoeceu do quê? De uma enfermidade mortal. Ele estava com uma doença que era para matar ele. Aquela doença, ele ia morrer por causa daquela doença. Ele estava nas últimas. Ele estava... Imagina o rei deitado na cama, ele estava magrinho, fraco, doente, só esperando o momento da morte chegar. Só que o rei Ezequias, pastor Rildo, ele frequentava a igreja do Evangelho Quadrangular lá de Judá, e o pastor dele era o pastor Isaías. Isaías, que era um homem cheio do poder de Deus, um profeta que tudo que ele falava acontecia. E o rei Ezequias deitado na cama, magrinho, com dificuldade de se mexer, de respirar, quase sem forças. A esperança dele era receber a visita do pastor dele, o pastor Isaías, porque ele pensava assim: o meu pastor é um homem de Deus, o meu pastor é um profeta, e tudo que ele fala acontece. Ele vai vir orar por mim, e quando o meu pastor vier orar por mim, eu vou sarar. Não é assim a nossa expectativa quando a gente está doente? O meu pastor vai me visitar, vai orar por mim, a minha igreja vai orar por mim, os irmãos vão orar por mim, eu vou sarar. E aí o Ezequias está deitado na cama, fraquinho, magrinho, e de repente alguém anuncia para o rei: olha, pastor Isaías chegou. Aí ele falou: manda entrar. Aí entra o profeta Isaías, o pastor do rei, entra lá no quarto do rei, e aí a Bíblia diz que o profeta Isaías entrega um recado de Deus, o pastor dele entrega um recado de Deus para o rei. Olha comigo, veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós. E o que o profeta lhe disse? Vamos ler a profecia do pastor para ele? Vamos comigo. Assim, bem forte. Meu Deus. Tu está deitado lá, sofrendo de enfermidade, o pastor Wagner chega na tua casa para orar por você e fala: filho, tu vai morrer. Foi isso que aconteceu. O rei está deitado, fraquinho, magrinho, sem forças,
E quando chega o profeta Isaías, um dos maiores profetas bíblicos, tudo que o Isaías falava acontecia. E ele não falava porque ele queria, mas ele falava porque Deus mandou. E Deus mandou Isaías ir lá na casa do rei e dizer para o rei as seguintes palavras: rei Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque você não vai viver, você vai morrer. É boa ou é má notícia? Má notícia, ouvi do profeta Isaías. Ouvi do profeta Isaías que vai morrer. Pode cavar o buraco, pode comprar o colchão, já reservar o terno que vai ser vestido, porque se o profeta Isaías foi usado por Deus, falou que vai morrer, vai morrer. Vai morrer. O profeta entrega o recado. A Bíblia diz que ele entrega o recado. O que não está aqui, está lá no livro, está lá no livro de 2 Reis, no capítulo, tem coisas que você não vai encontrar em 2 Reis, capítulo 20. Aí ele entrega o recado, olha para mim, ó. Ele entrega o recado, está no quarto do rei. Ele entrega o recado e sai do quarto e começa a sair do palácio. Só que o palácio era muito grande. Ele vai andando pelo palácio, depois tinha o pátio do palácio para ele andar, e o profeta está indo embora. O profeta está indo embora porque ele já entregou o recado de Deus: põe a tua casa em ordem, você não vai viver, mas você vai morrer. Fala comigo, má notícia. O que fazer, pastora Sueli, quando a má notícia vem de Deus? Porque não foi do diabo que veio a má notícia. A má notícia não veio do inferno. A má notícia veio dos céus. A má notícia veio de Deus. E agora, pastor João, o que faz? O que o rei Ezequias fez? O rei Ezequias, ele estava muito doente, muito debilitado. Ele não tinha forças para se levantar. Ele não conseguia mais sustentar o corpo dele. Mas olha o que a Bíblia diz que o rei Ezequias fez. O profeta Isaías está indo embora, passando pelos vários cômodos do palácio. Agora ele está andando pelo pátio em direção ao portão para ir embora. Mas nesse momento, a Bíblia diz que o Ezequias fez algo. 38:2. Olha lá. Vamos comigo, toda a igreja? Leia comigo aqui, vamos lá, 38:2. Então a Bíblia diz que, como ele não tinha forças para se levantar, estava muito debilitado, senão talvez ele teria colocado os joelhos no chão, mas ele não tinha força para se levantar, debilitado que ele estava por causa da doença. O que ele conseguiu fazer foi virar o corpo para a parede, e ele encostou o rosto na parede, e com o rosto encostado na parede, ele faz uma oração. Diz que ele orou ao Senhor. Coloca o versículo seguinte: e disse: ah, Senhor, olha a oração dele: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Fala comigo bem forte agora o final. E chorou Ezequias muitíssimo. Fala bem forte. E chorou Ezequias muitíssimo. Fala de outro jeito, fala assim: Ezequias chorou muito. Então o que foi que ele fez? Ele recebe a má notícia, uma má notícia que veio do céu, que veio de Deus. Mas o que ele fez? A Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede, porque ele não conseguia se levantar, nem ajoelhar, mas diz que ele orou, e ele chorou muitíssimo. Fala comigo: orou e chorou muito. De novo, orou e chorou muito. Foi isso que o rei Ezequias fez quando ele recebeu uma má notícia dos céus. Eu quero convidar você a ficar em pé. Pode colocar a música para a gente aí, por favor. Olhe para mim. Segunda lição. Quem lembra a primeira lição? Primeira lição, o que era? Declarar uma palavra de bênção, declarar uma palavra de vitória, declarar uma palavra de fé sobre a má notícia. Chega a má notícia, você declara uma vitória em cima. Chega a má notícia, você declara uma palavra de bênção.
Você faz uma declaração de vitória pela fé. Foi a primeira lição. Então todas as vezes que chegar uma má notícia, você vai declarar uma vitória. Mas qual que é a segunda lição que a gente aprende? Escuta que isso tem que entrar no teu coração. A segunda lição que a gente aprende é que tudo pode mudar onde há oração. Fala comigo, tudo pode mudar onde há oração. Entenda que tudo pode mudar quando oramos e choramos aos pés do Senhor. Aquela notícia que o Ezequias recebeu não veio do inferno, veio dos céus. Não veio do diabo, veio de Deus. E quem é maior do que Deus? Ninguém. Se Deus disse vai morrer, então vai morrer. Mas o Ezequias, o que ele fez? Ele orou e ele chorou aos pés do Senhor. Ele não tinha muitas forças, mas um pouquinho de força que ele teve, ele fez aquela oração que você leu comigo. Ele orou ao Senhor, ele chorou aos pés do Senhor. E você tem que entender que tudo, até a vontade de Deus, pode ser mudada através do poder da oração. Tudo pode ser mudado através da oração. Chegou uma má notícia, declara vitória, declara bênção, declara vida, faz uma declaração de fé, depois vai orar e chora nos pés do Senhor, porque tudo pode ser mudado e transformado através da oração. Quando tem oração, tudo pode ser transformado. E o Ezequias fez isso, ele orou e ele chorou aos pés do Senhor. E eu quero que você veja o resultado. Isaías 38, do versículo 4 ao 6. Olha aqui, ó. Vamos comigo? Junto comigo agora, todo mundo. Então, para um pouquinho, não muda não, deixa aí. Você lembra do Isaías? Onde que ele estava mesmo? Estava indo embora, porque ele chegou no quarto e disse para o rei: assim diz o Senhor, você não vai viver, põe a casa em ordem, porque você não vai viver, você vai morrer. Agora ele está indo embora. Desceu as escadas, passou pelos cômodos do palácio, e agora ele está no pátio, indo em direção ao portão para ir embora. E na hora que ele está chegando perto do portão, ele ouve a voz de Deus. Deus diz assim: Isaías, volta. Isaías, volta. Por quê? Porque enquanto Isaías andava para ir embora, Ezequias orava e chorava aos pés do Senhor. Enquanto Isaías estava indo embora, Ezequias estava orando e chorando aos pés do Senhor. E antes de conseguir sair, Deus disse: Isaías, volta e vai lá e dá um outro recado para o meu servo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, versículo seguinte: vai e dize a Ezequias, toda a igreja comigo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Olha só, bem forte, ó: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Você pode dizer um glória a Deus bem forte? O que Ezequias fez? Ele virou para a parede, orou e chorou muito nos pés do Senhor. Mas as orações não foram em vão, as lágrimas não ficaram no travesseiro, porque cada palavra de oração e cada lágrima derramada ficou como memorial diante de Deus. Deus manda o profeta voltar, e aí o Senhor diz assim, ó: ouvi as tuas orações e recebi as tuas lágrimas. Você quer a resposta de Deus? Você quer saber o que fazer na hora das más notícias? Declara a vitória, depois você vai nos pés do Senhor, ora e chora nos pés do Senhor, porque Ele vai ouvir a tua oração, e Ele vai ver as tuas lágrimas. E continua comigo: eis, ó o resultado, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Ele ia morrer aquele dia, mas porque ele orou e porque ele chorou aos pés do Senhor, Deus acrescentou mais 15 anos na vida dele. Você pode dizer um glória a Deus aí bem forte? Você pode dizer um aleluia bem alto? O Senhor é poderoso. Então entenda isso, sai daqui hoje com essa verdade no teu coração, anota para você não esquecer. Nós vamos receber más notícias, porque más notícias também fazem parte da vida. As más notícias vão chegar, mas quando chegar a má notícia, primeiro, nós vamos declarar uma palavra de bênção. Em cima da má notícia, vamos declarar uma palavra de vitória, vamos declarar uma palavra de fé. Quando o médico fala você está doente, o médico não está sendo maldoso e nem mentiroso. Ele está falando a verdade que os exames mostraram. E você não está bravo com o médico, nem brincando com ele, mas você vai declarar: mas Cristo já está me curando.
Cristo já está me curando. Você declara a vitória em cima da má notícia. Quem está entendendo, diga um glória a Deus. Quando a má notícia chegar, você vai declarar a vitória, a bênção, uma palavra de fé, e depois você vai correr para os pés do Senhor, você vai orar, você vai chorar nos pés do Senhor, porque quando tem oração e lágrima nos pés do Senhor, tudo muda, e tudo vai mudar a partir de agora, aleluias. Eu não sei se você recebeu uma má notícia nos últimos dias, seja a seu respeito, a respeito de alguém que você ama, mas nós vamos praticar agora o que a gente aprendeu. A gente vai praticar aqui, para continuar praticando nas nossas casas, no nosso dia a dia. E nós vamos praticar de que maneira? Por favor, feche os olhos um pouquinho. Pode aumentar um pouco a música de fundo. Pensa aí numa má notícia que você recebeu. Pastor, eu recebi, não foi só uma não, recebi algumas. Então pensa na má notícia ou nas más notícias que você recebeu nos últimos dias. Está pensando? Agora começa a praticar o que você aprendeu. Começa a orar e começa a declarar palavras de fé, palavras de bênção, palavras de vitória sobre a má notícia que você recebeu. Eu não sei qual foi a sua má notícia, mas você aprendeu que você tem que declarar uma bênção em cima desta má notícia. Você tem que declarar uma vitória sobre isso. Então pratica, abre a sua boca e declara uma palavra de fé, declara uma palavra de bênção. Foi o que Jesus fez. Se Ele fez, é para a gente fazer. Ele deu exemplo de como fazer, então declara. Começa a declarar palavras de bênção, começa a declarar palavras de vitória sobre a má notícia. Vai mudar porque você está declarando, e o Senhor deu autoridade para você falar. Jesus disse para a figueira: nunca mais vão comer fruto de ti, e a figueira secou. E aí depois Jesus disse: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para a montanha: ergue-te e lança-te do mar, e vai acontecer o que vocês disserem. Então declara vida, declara vitória, declara milagres sobre a má notícia, e deixa o resto com Deus, que Deus faz a parte dele. Você pode fazer isso agora, vai declarando. E eu quero desafiar você também agora a orar para que o Senhor mude essa situação. Eu vou orar com você e por você, mas eu quero que você pratique, porque você não tem como levar o pastor no teu bolso para orar por você todas as vezes que vir uma má notícia. Mas você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você pode declarar vitória, você pode orar, você pode chorar aos pés do Senhor. E quando tem oração, quando tem lágrimas nos pés do Senhor, quando tem declaração de fé em nome de Jesus, toda situação pode mudar, toda derrota vira vitória, todo fracasso vira sucesso, toda perda pode virar ganho, toda morte pode virar vida. Então começa a orar e agora a declarar: Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro junto com todas as pessoas que estão aqui na igreja e com todos que estão conosco nas redes sociais. Senhor amado, nos últimos dias muitas más notícias têm chegado, mas nós cremos que o Senhor é maior do que as más notícias. Nós cremos que o Senhor é poderoso para mudar cada uma das histórias de má notícias que nós temos recebido. E eu quero agora, em nome de Jesus, declarar que tudo vai mudar, porque nós estamos trazendo as más notícias aos pés do Senhor. Nós estamos trazendo as más notícias diante do Senhor. Através da oração nós apresentamos, Pai, as más notícias diante de Ti e pedimos ao Senhor com fé, alguns até com lágrimas. Nós pedimos: vem Senhor em nosso socorro, vem nos ajudar Senhor, e muda esta história, essa situação. Eu quero declarar sobre a vida de vocês que tudo vai começar a mudar a partir de agora. A sentença de derrota está sendo anulada, e eu declaro uma sentença de vitória na tua vida. Eu anulo toda maldição, e no lugar da maldição eu declaro bênçãos em nome de Jesus. As portas que foram fechadas pelo inimigo ou pelos homens serão abertas, portas maiores pelo Senhor nosso Deus, porque a porta que Deus fecha ninguém abre, mas a porta que Deus abre ninguém pode fechar. E eu quero declarar que Deus está abrindo portas de vitória na tua vida
em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Na sentença de doença, de enfermidade, eu declaro saúde, porque Jesus Cristo cura. A palavra do Senhor, o Senhor disse: eu sou o Deus que te sara, eu sou o Deus que te sara, eu sou o Deus que te cura, e eu declaro a cura do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Declaro saúde física, declaro saúde emocional, declaro saúde espiritual, a cura completa no corpo, na alma e no espírito, aleluias. No lugar da necessidade, no lugar da miséria, eu declaro multiplicação, provisão, declaro abundância, a bênção da provisão divina, em nome de Jesus. Eu declaro que não vai faltar alimento na geladeira, não vai faltar alimento no armário, na despensa, vai ter alimento todos os dias na mesa, no café da manhã, no almoço, no jantar, vai ter dinheiro para pagar as contas, para pagar o aluguel, a luz, a água, o telefone e todas as despesas. Eu declaro vitória agora em nome do Senhor Jesus. Coloque as mãos sobre a cabeça de vocês, e no ato de fé e profético, no ato profético e de fé, declara dizendo assim: ó, eu recebo cada bênção liberada do altar, pela fé eu recebo todas as vitórias, todas as bênçãos que do altar foram declaradas sobre a minha vida. Diga: eu estou abençoado, em nome de Jesus. Quem crê, diga um amém, aplaude o Senhor bem forte, com alegria.